Olá, minha gente, tudo bem? A partir de agora, você acompanha as principais informações desta terça-feira no Alba Notícias, o Jornal do Legislativo Baiano. Confira os destaques desta edição. Cerimônia de posse, Roberto Maynar Frank é eleito novo presidente do TRE da Bahia. Justiça e Cidadania, você vai conferir os principais serviços oferecidos pelos postos do saque no interior do estado durante a pandemia. Na série especial sobre feminicídio, o trabalho realizado pelas Secretarias de Políticas para as Mulheres. No quadro Explica Pra Gente a importância da prevenção do câncer de colo uterino. Um hobby que virou renda, a aposta na gastronomia delivery foi a saída de novos empresários diante de um cenário cada vez mais dramático do setor de bares e restaurantes. Uma cerimônia virtual realizada na tarde desta segunda-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia conduziu Roberto Maynar Frank ao cargo de presidente do TRE para o biênio 2021-2023. Durante o evento, o desembargador Mário Alberto Simões Rios também tomou posse como novo membro efetivo do TRE e como vice-presidente do órgão. A repórter Patrícia Oliveira acompanhou. Confira. O ex-vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Roberto Maynar Frank, foi eleito presidente do órgão durante sessão virtual no fim da tarde desta segunda. O magistrado ficará à frente da presidência do TRE Bahia até o ano de 2023. Em seu discurso de agradecimento, ele falou sobre os desafios do cargo. O momento é de fortíssima emoção e de inefável gratidão. Ser alçado à condição de presidente desta casa, por certo, representa o maior desafio por mim já enfrentado até então. A minha história de amor com a atividade judicante teve início nesta casa, quando nos idos de 2012 fui nomeado para compor a corte, ainda na vaga de jurista. A responsabilidade que me é atribuída é, assim, colossal. Agigantam-se os desafios em razão do agravamento da pandemia mundial, que a todos preocupa e aflige, impondo-nos pesares e restrições de toda a ordem. Mas, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Essa é a lição que o compositor Lenine nos oferece e é a partir dela que precisamos seguir. Seguir adiante, apesar dos pesares. Seguir confiante, perseverante e não obstante. E ao contrário do medo que paralisa, deixemos-nos inebriar pela esperança. Na mesma sessão extraordinária, o desembargador Mário Rios tomou posse como membro efetivo do TRE Bahia e também assumiu a vice-presidência do órgão. Eu fui um abençoado na vida. Nunca disputei cargos, fazendo aqueles pedidos, ou então propondo trocas, benesses, jamais fiz isso. Fui alcunhado por uma série de amizades, certamente, acredito, porque acredito na imortalidade da alma, certamente imortais, como a que tenho com o nosso presidente, desembargador Roberto, e com outros tantos colegas. Eu não escrevi nada porque quis falar com o coração. E o coração é sumítico do falar. Os senhores não veem afirmações carinhosas, bondosas, grandes. O termo mais importante da humanidade, que define o sentimento mais puro, o sentimento que vem do Cristo até nós pobres mortais, é eu te amo. 3 palavras. E diz tudo. Né? Concentra uma pleiade de sentimentos, de emoções, sobre todos os aspectos. Eu te amo de pai para filho, eu te amo de filho para pai, eu te amo de amigo para amigo, eu te amo de
de todas as formas. Não há expressão mais profunda do que eu te amo. E são 3 palavras. Eu já devo ter falado umas 50 ou 100 nesse tempo. Por isso, agradeço de todo o coração a recepção que os senhores me proporcionaram. Agradeço a Deus por tudo que aconteceu. Agradeço a minha família pelo suporte que me deu, meus filhos, meus irmãos. E é a única coisa que eu posso dizer, afirmar, é que de tudo farei para cada vez mais enobrecer o nome da Justiça Eleitoral. Participaram da solenidade virtual autoridades da área jurídica, magistrados, militares, advogados, políticos, como o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes, amigos e familiares dos empossados. Olha, se você é do interior do estado, fique ligado, viu? Porque as carretas do Saque Móvel estão oferecendo uma série de serviços em alguns municípios. Felipe Santana traz mais detalhes sobre este atendimento no quadro Justiça e Cidadania. Confira. Aí no quadro Justiça e Cidadania desta semana, vamos falar com você que é do interior do estado. Isso porque as carretas do Saque Móvel permanecem nos municípios de Alagoinhas, Jequié e Valença até o dia 9 de abril. Serviços como emissão de carteira de identidade, CPF e antecedentes criminais estão disponíveis. E quem vai falar sobre o assunto com a gente é Cecília Pereira, a coordenadora dos postos Saque. Confira. Eu sou Cecília Pereira, coordenadora de Posto Saque, e vim aqui informar vocês a respeito das carretas do Saque Móvel que estão nos municípios de Alagoinhas, Jequié e Valença, prestando serviços de emissão de carteira de identidade, CPF, antecedentes criminais e também ouvidoria geral do Estado. Em Alagoinhas, a carreta está no estacionamento do Laguna Shopping, funcionando das 7 às 13 horas. Já em Jequié, está no próprio estacionamento do Saque, funcionando das 7 às 16, e já em Valença, na Praça da República, no centro da cidade, funcionando das 8 às 13 horas. É importante salientar que o cidadão que precise dos serviços da carreta deverá fazer o agendamento através do Saque Digital, na página saquedigital.ba.gov.br ou baixar o aplicativo Saque Digital. O acesso ao site é totalmente gratuito. Não se esqueça, todo atendimento deve ser agendado no Saque Digital. Para ter acesso, é só baixar o aplicativo Saque Digital ou acessar o site www.saquedigital.ba.gov.br. Além disso, você também pode tirar dúvidas através dos seguintes números: 4020 5353 ou o 0800 071 5353. Voltamos ao estúdio. Na manhã desta terça-feira, as comissões de Constituição e Justiça e Educação da ALBA realizaram reuniões por meio virtual para apreciar projetos da casa. É o que você vai ver agora. A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público da ALBA também se reuniu na manhã desta terça-feira. As atividades foram presididas pela deputada Fabiola Mansur. Na reunião, foram debatidas e aprovadas audiências públicas voltadas para a vacinação, fanfarra, volta às aulas, Educa Mais Bahia e internet gratuita aos estudantes. Bom, então, resumindo, nós vamos aprovar as solicitações de 5 audiências sem data, que foram as audiências que estão sendo encaminhadas agora. Vacinação na Bahia, Educa Mais Bahia, apresentação do canal para educação, esses 2 sugeridas por nós. Internet gratuita, sugerida pela deputada Thalita, e as fanfarras e o retorno às aulas, sugerida pelo deputado Robson Almeida. Senhores deputados que aprovam, permaneçam com a discussão. Aprovadas as 4 audiências sem data marcada ainda. Segundo encaminhamento, no mês de abril, dentro do possível, nós pautemos as audiências cujos temas sejam a pandemia.
A seguir, Março Mulher, vamos continuar falando sobre assuntos importantes para nós mulheres, como, por exemplo, a prevenção do câncer de colo uterino. Não saia daí, o Alba Notícias volta já. Voltamos com o Alba Notícias. Você está acompanhando aqui no nosso jornal uma série de reportagens sobre o feminicídio. Vimos que na Bahia de 2017 a 2020, 364 mulheres foram mortas, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e também pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais. Acompanhamos também um relato de uma mulher que conseguiu romper o ciclo de violência graças aos centros de acolhimentos. E hoje nós vamos mostrar como funcionam esses espaços. Eles não só acolhem as mulheres, como também qualificam e dão apoio emocional. Confira. Para 87% dos brasileiros, a violência contra mulheres aumentou na pandemia. 49% acreditam que ficou mais difícil para a mulher denunciar a violência doméstica. Como mulher, é difícil começar uma matéria com esses dados, mas o fato é que 4 em cada 10 entrevistados conhecem mulheres que sofreram violência na pandemia. Muitas não procuraram ajuda e podem entrar para as estatísticas de feminicídio. Ter o agressor na própria casa, o afastamento dos amigos e da família, a dependência financeira e emocional são os principais fatores que influenciam diretamente para que mulheres vítimas de violência não busquem o apoio necessário. Durante a pandemia, é uma evidência o aumento da violência contra as mulheres, principalmente da violência doméstica e familiar, e também do aumento dessa subnotificação. Então, ao serem divulgados esses índices que revelam exatamente o crescimento, principalmente em relação ao feminicídio, à violência letal, mas também em relação às tentativas de feminicídio, a Secretaria de Política para as Mulheres, em parceria com outras secretarias, com a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Assistência Penitenciária, Tribunal de Justiça, que são órgãos de outro poder, do Poder Judiciário, órgãos de Estado, como Defensoria Pública e Ministério Público, além da OAB, articulou exatamente uma ação conjunta de unificação de procedimentos para prevenir, investigar e julgar o feminicídio na Bahia. Ainda segundo a pesquisa do Instituto, 3 em cada 4 pessoas acreditam que com a Lei Maria da Penha há mais serviços de acolhimento para mulheres que sofrem violência doméstica. Mas para 80%, apesar de bons, os serviços de atendimentos às vítimas são insuficientes. A população precisa tomar conhecimento das ações do poder público. Na Bahia, a Secretaria de Políticas para as Mulheres disponibilizou um Zap para denúncias. Implementamos o Zap Respeita as Minas, que é uma plataforma, um Zap, aparentemente simples, que aparece para a mulher, mas tem que ser assim mesmo. O acesso tem que ser simples, tem que ser fácil, de fácil acesso e rápido. Então, o Zap tem por trás de si uma inteligência artificial e também atendentes em tempo real para atender com mensagens e vem complementar uma série de iniciativas tomadas no sentido de que aquela mulher que não está podendo fazer nenhuma ligação de áudio ou procurar uma delegacia física, ela possa efetivamente ter essa assistência. Na capital baiana, a secretária Fernanda Lordelo falou como os centros funcionam. São 3 tipos de equipamentos que, além de acolher, capacitam profissionalmente essas mulheres com um atendimento multidisciplinar. A Secretaria de Política para Mulheres, Infância e Juventude atua, especialmente no que tange a mulher, no combate à violência contra essa mulher, no seu acolhimento e no seu atendimento. Trabalhamos ainda com o desenvolvimento da capacitação profissional dessas mulheres e a promoção da sua autoestima, através de cursos e capacitações. Durante esse acolhimento, a mulher é atendida por profissionais especializados, advogados, psicólogos, assistentes sociais, que fazem todo o acompanhamento dessa mulher. O direcionamento dessa mulher é feito através da nossa rede especializada em combate à violência contra a mulher, que envolve
delegacias especializadas e o sistema jurídico da nossa cidade, Ministério Público, Tribunal de Justiça, ou seja, a rede hoje que trabalha em prol e no combate de prevenção da violência contra a mulher. Esse é um tema que precisa fazer parte de amplo debate. O que realmente queremos é a priorização de políticas para mulheres e, mais do que isso, que mulheres protagonizem essas mudanças e ocupem os cargos de poder e de decisão. Olha, e em nossa próxima série, que também vai falar de mulher, você vai conhecer o trabalho das únicas 10 deputadas aqui da Assembleia Legislativa da Bahia. Você vai saber como elas têm feito a diferença na política baiana. Mulheres, vocês têm feito o exame preventivo chamado Papa Nicolau regularmente? Importante, viu? O preventivo é um dos exames que podem identificar aí o câncer de colo uterino. Nós convidamos a médica ginecologista doutora Fernanda Medeiros para falar sobre o assunto. Confira a partir de agora nos detalhes do Explica Pra Gente. O câncer de colo uterino é o terceiro tipo de câncer mais frequente na vida da mulher, perdendo apenas para a mama e o câncer coloretal. Na grande maioria das vezes, é causado por uma infecção viral, a infecção pelo vírus do HPV. Existem centenas de tipos de HPV, e eles são basicamente subdivididos em dois grandes grupos. O grupo A, ou HPV de baixo risco, que é aquele vírus com capacidade de gerar as verrugas genitais, e o HPV do grupo B, ou alto risco, que é aquele vírus com maior potencial oncogênico e que tem a capacidade de gerar o câncer. O câncer de colo uterino, ele já não se apresenta imediatamente como uma lesão maligna e invasora. Antes do desenvolvimento do câncer, há o surgimento das lesões que são consideradas pré-cancerígenas, lesões pré-malignas. E são essas lesões que são diagnosticadas através do exame Papa Nicolau, o famoso preventivo ginecológico. Antes de surgir como uma lesão invasora e realmente maligna, ele se apresenta como uma lesão pré-cancerígena, uma lesão pré-maligna. E nessas fases bem iniciais, ele pode ser um câncer totalmente assintomático. Por isso, a necessidade da realização periódica do Papa Nicolau, o famoso preventivo ginecológico, mesmo em pacientes totalmente assintomáticas. Em fases mais avançadas, a mulher com câncer de colo do útero, elas podem apresentar sangramento irregular, principalmente um sangramento fora do período menstrual, sangramento durante as relações sexuais, dor pélvica intermitente ao longo do ciclo e ainda dor pélvica durante a relação sexual. É comum também a ocorrência de corrimento vaginal com odor fétido. Em fases ainda mais avançadas, quando esse tumor já tem um volume maior e acomete outras estruturas pélvicas, pode haver certa dificuldade durante a micção ou ainda durante a dejeção. O diagnóstico precoce, através do exame Papa Nicolau ou preventivo ginecológico, é extremamente importante e fundamental, pois através do diagnóstico de lesões precursoras ou ainda do câncer numa fase muito inicial, podemos fazer tratamento mais conservador, em algumas situações preservando até o útero nessa mulher, sem a necessidade de cirurgia radical ou de quimioterapia e radioterapia. Uma vez que esse tumor tenha um volume maior, ele apresente mais do que alguns centímetros, a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia se impõem. Então, diagnóstico precoce está diretamente relacionado a um melhor prognóstico de doença, a uma maior sobrevida livre de doença e uma menor morbidade no tratamento. Por isso, por favor, mulheres, preventivo sempre. Obrigada, doutora Fernanda. Olha, no próximo bloco você vai ver que a gastronomia delivery foi a saída encontrada pelos novos empresários diante do cenário de pandemia. Não saia daí, o nosso Alba Notícias volta já. De volta com o nosso Alba Notícias. Olha, o nosso assunto agora é trabalho, viu? A pandemia nos impôs diversos desafios, não é mesmo? Muitas pessoas perderam os empregos e outras tiveram que se reinventar para conseguir se manter. A partir de agora, você confere a história de pessoas que viram na gastronomia, além de um hobby, uma renda. Confira. Foi a cuca gaúcha, uma tradicional sobremesa do sul do país, que fez a empresa de Val sair das redes sociais para uma loja física. Com a cozinha já pequena para atender aos pedidos, o dinheiro apertado, Val não teve outra opção.
era necessário expandir, mesmo no momento tão complicado. E foi justamente na pandemia que tudo aconteceu. Natural do Rio Grande do Sul, Val adotou a capital baiana há mais de uma década. E nas celebrações com amigos, nunca faltou cuca, carreteiro e outras delícias dos Pampas, como o X. O que, segundo ela, é essencial para oferecer aos clientes uma variedade no cardápio. Nós temos a opção do café da manhã, nós temos a opção de tortas, doces e frios típicos do Rio Grande do Sul para atendimento na loja, quando aberta, mas também no delivery. E à noite nós agora temos também um dos lanches mais típicos do Rio Grande do Sul, que eu acho que ele só perde para o churrasco, na opinião dos gaúchos, na preferência, que é o X gaúcho, que nós todas as sextas, sábados e domingos nós trabalhamos com esse tipo de lanche e tem tido uma aceitação pelos baianos até inesperada da nossa parte. Mas nesse primeiro período nós tivemos um termômetro muito bom e temos mantido essa frequência, né, essa assiduidade, essa fidelização dos nossos clientes é que nos mantém assim dispostas e esperando que logo, né, que dentro em breve a gente possa reabrir as nossas portas e possamos receber a todos os amigos. Há 8 anos, o publicitário Léo decidiu apostar na gastronomia, uma paixão que surgiu ainda na adolescência. Em um ateliê montado com a antiga sócia, realizou diversos cursos de cozinha prática, mas com o nascimento do filho, teve que dar uma parada. Com a pandemia, surgiu então a ideia de retirar do papel um outro projeto antigo, o primeiro sanduíche bar de Salvador. Com 2 parceiros, um chefe de cozinha e outro expert em panificação, Léo acredita que o sucesso do estabelecimento, que nasceu em plena pandemia, se deve a um atendimento diferenciado. A gente foi bem ousado, a gente abriu no meio da pandemia, as pessoas já estavam começando a sair de casa, então a gente foi bem arriscado, porque a gente acredita muito no nosso negócio. A gente rodava o salão 2, 3 vezes, e o grande diferencial, além dos sanduíches, era os próprios donos fazem, né, o atendimento na El Gato. Com a segunda onda da Covid-19 e mais uma vez o fechamento de bares e restaurantes na Bahia, a opção foi fazer do sanduíche bar dos meninos uma aposta no segmento de deliveries, com diversas estratégias. Teve que intensificar o delivery. Não era nossa praia, a gente não era forte em delivery, mas a gente está se tornando. Criamos sanduíches de combate, estamos criando várias estratégias, e aí vem a parte legal de ter trabalhado com administração e marketing. Então a gente criou um arsenal de estratégias aí para estar tentando trabalhar o delivery e levar ainda um pouco da El Gato, um pouco, né, do que a gente se propõe a fazer para a casa das pessoas. Val e Léo são uma exceção na pandemia. Isso porque, desde que o coronavírus chegou aqui no Brasil, mais de 200 mil bares e restaurantes fecharam as portas. Uma perda de mais de 1 milhão de empregos no país, segundo dados da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Aqui no estado, 69% de estabelecimentos do ramo já fecharam as portas ou estão para fechar. Outro dado também da Abrazel é que 77% dos empresários do setor, que é um dos que mais emprega aqui no estado, não vão conseguir manter a folha de pagamento em dia, principalmente diante de medidas restritivas para o comércio não essencial. Mesmo com a flexibilização das regras, a gente não sabe como ficará. Muito provavelmente a gente vai se manter fechado por um período mais longo. Nesse momento a gente não tem nenhum apoio concreto, não tem nenhum auxílio real e não tem nenhum planejamento para que isso aconteça. A vacinação anda a passos curtíssimos e os prejuízos por essa falta de apoio, acredito que serão muito maiores do que a gente vê agora.
Para amenizar os impactos causados pela pandemia, o presidente da Frente Parlamentar do Setor Produtivo, o deputado Eduardo Salles, sugere que seja criado um auxílio emergencial para o segmento e outras garantias também, como redução de impostos e de taxas. Esses setores têm que ter um tratamento especial, não só em relação aos impostos, às taxas e tudo mais, mas principalmente cuidando dessas pessoas que estão sendo demitidas. Então, o nosso pleito da Frente Parlamentar é que a gente trabalhe para dar uma ajuda emergencial a esse setor específico de eventos e esse setor de bares e restaurantes nesse momento crítico. Sabemos das dificuldades dos governos municipais, dos governos estaduais, mas sabemos também que é importante a gente não deixar a economia morrer nesse momento. E por falar em emprego, um banco privado oferece 300 vagas para trabalhar nas empresas que fazem parte do grupo. Confira mais detalhes direto da redação com Samília Fonseca. São oferecidas oportunidades em diversas áreas como design, desenvolvimento e comunicação. Dessas, mais de 25 estão nas startups de recursos humanos. A startup Kinobi, especializada em inteligência artificial na qualificação de profissionais, gestão de indicadores e triagem avançada de candidatos, entre outras. A Culture Rocks, plataforma web de mobile de gestão de desempenho para empresas, está com vagas de estágio em recrutamento e seleção, analista de implantação, entre outras. Já a Score, plataforma de educação corporativa, está com diversas oportunidades abertas para desenvolvedores. Bom, para participar dos processos seletivos, é preciso acessar o site cubo.network/jobs e cadastrar o currículo na vaga de interesse. Obrigada, viu, Sam? Ontem, Salvador completou 472 anos e, para comemorar a data, os museus do IPAC realizam uma série de atividades virtuais até o dia 6 de abril. Confira. Até o próximo dia 6 de abril, uma série de atividades virtuais realizadas pelos museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, IPAC, marca as comemorações pelos 472 anos de fundação de Salvador. A primeira delas foi uma live realizada neste 29 de março, com a temática São Francisco Xavier, padroeiro da cidade de Salvador, e sua composição iconográfica no acervo do Museu Abelardo Rodrigues. O Museu Abelardo Rodrigues ocupa o andar nobre do Centro Cultural Solaferrão. É um museu do IPAC e seu acervo é constituído por 808 peças de arte sacra cristã. Dentre dessas peças, nós temos a imagem de São Francisco Xavier. Vamos entender um pouco o porquê da escolha, o porquê como se legitimou a escolha de São Francisco Xavier como padroeiro da cidade do Salvador. A programação completa pode ser acessada no site do IPAC. O público em geral poderá conferir o acervo dos museus em um tour virtual. Para aqueles que desejarem, também é possível ajudar a compor uma exposição com textos, fotos e músicas. Duas ações também legais são exposições que estão acontecendo no ambiente virtual no Museu de Arte Moderna da Bahia, que é o MAM. Uma outra ação legal é uma live que vai ocorrer no Museu Tempostal, trabalhando na perspectiva histórica de Salvador. E estas foram as notícias do Jornal do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e também no site, viu? al.ba.gov.br. Para rever o Jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7 horas da manhã. Obrigada pela sua companhia. Tchau!